Oi, gente, boa noite, tudo certo? A matéria de hoje é norma processual penal. Admito que não é a matéria mais gostosa de se estudar, até porque não tem muita discussão, muito estudo aprofundado sobre isso. Então não é aquela matéria gostosa, igual garantias, igual princípios, em que a gente estuda profundamente, né? Norma processual penal é basicamente o que está na lei. Então, embora seja uma matéria tranquila, embora seja uma matéria chata, ela é uma matéria tranquila, tá? Porque tudo está previsto na lei. Bom, gente, compete sempre à União Federal legislar sobre matéria relacionada a processo penal, né? Assim como processo civil, compete sempre à União legislar sobre matérias processuais. Aliás, a matéria de direito penal, inclusive material, cabe também à União legislar. Não cabe, por exemplo, ao município, não cabe aos estados, até porque não faz sentido, né? Imaginem o fato do Rafael Greca. Nesse momento o cameraman tá fazendo minha Curitiba querida, tá imitando o Rafael Greca. Aí eu tenho que me concentrar, né? É difícil. Então imaginem o fato do Rafael Greca legislar sobre um determinado crime. Ele torna crime tirar flores plantadas ali na calçada, né? Evidentemente que não cabe aos prefeitos municipais legislarem, cabe somente à União, né? A gente precisa ter uma conformidade de matérias, é evidente. Então, matéria relacionada a processo penal cabe sempre somente à União legislar. Lei processual penal no espaço. Gente, o processo penal se aplica indistintamente em todo o território nacional brasileiro. Veja, quando eu digo indistintamente, é aquilo que eu já estava falando. A norma processual penal, ela compete de competência da União, ela vai ser aplicada igualmente em todo o território. Então não importa se o crime aconteceu no Sudeste, não importa se o crime aconteceu no Centro-Oeste, vai ser aplicado indistintamente. Mais do que isso, a gente precisa entender que se aplica em todo o território nacional e apenas ao território nacional. Gostaria muito que vocês estivessem aqui para que vocês respondessem essa minha pergunta. Então, já que vocês não estão aqui, eu mesma respondo. Vamos imaginar se o Ronaldinho Gaúcho cometesse um crime no Paraguai. Senhora, ele cometeu. É verdade, ele cometeu um crime no Paraguai. Falsificação no Paraguai, né? Puxado. Então, o cara foi lá e cometeu um crime no Paraguai. Pessoal, vocês não ficaram se perguntando por que o Estado brasileiro não interferiu? Por que o Estado brasileiro não esteve ali presente no momento do cometimento? Por que ele não aplicou as leis processuais brasileiras lá no Paraguai? Por que o artigo 312, que trata dos elementos, dos requisitos da prisão preventiva, não foram aplicados ao Ronaldinho Gaúcho? Por quê? Porque as normas processuais penais brasileiras se aplicam apenas no território nacional. Essa é a regra. Então, talvez, se vocês ficaram se perguntando, mas estranho essa prisão preventiva dele, porque foi apenas um crime de falsidade, né, não seria um crime assim tão grave, de modo que se a gente aplicasse o 312, ele não violou ali a garantia da lei penal, não violou a ordem pública, não faz sentido uma prisão dessa. Veja, o artigo 312 vai aplicar apenas aos crimes cometidos aqui no Brasil, certo? Então, a lei processual penal não vai interferir no que acontece fora do Brasil. E exceto, como sempre temos, os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Apenas em casos específicos, a lei processual brasileira ou não será aplicada ou será aplicada fora do território nacional. Um exemplo de que o crime cometido aqui no Brasil
não se aplica a lei processual penal brasileira. Casos dos diplomatas. Então, os diplomatas que cometem, fora de outros países, né, diplomata lá dos Estados Unidos, que comete um crime aqui em território brasileiro, ele não ficará a cargo da lei processual penal brasileira, mas sim a cargo da lei processual penal do país de origem, tá? Então, quando o Brasil firma tratados no plano internacional, né, poderá afastar pontualmente e apenas naquele caso específico a aplicação da lei interna. É o que acontece nas relações com os diplomatas, né? O exemplo que eu dei. Então, havendo tratados internacionais, em casos específicos pontuais, a lei processual penal brasileira ou não será aplicada internamente ou será aplicada fora do território nacional, né? No caso dos diplomatas, se um diplomata brasileiro que comete um crime lá, por exemplo, nos Estados Unidos, ele responde pela lei processual penal brasileira, ainda que o crime tenha cometido fora do território nacional, tá? Então, qual que é a regra? Regra de processo penal se aplica apenas em território nacional e de maneira indistinta. Exemplo, caso da prisão do Ronaldinho Gaúcho, né? Veja, ele não era nenhum diplomata. Não havia nenhum tratado internacional que versasse especificamente acerca daquela situação, né? Não falava especificamente acerca do Ronaldinho Gaúcho. A gente não tinha um tratado internacional que falasse, se um jogador de futebol que jogou na seleção brasileira cometeu um crime de falsificação em território paraguaio, aplica-se a lei processual penal brasileira. Não temos nenhum tratado versando sobre isso. Logo, regra geral, lei processual penal brasileira não vai se aplicar ao Estado internacional. Perfeito? Então, essa é a regra geral. Vamos pensar da regra geral, sempre caso de Ronaldinho Gaúcho. Vamos pensar a exceção, um caso de um diplomata, em que, embora o crime possa ter acontecido aqui em território brasileiro, não vai aplicar a lei interna. Beleza? Outra exceção. Prerrogativas constitucionais do presidente da República, ministros de Estado, nos crimes conexos com os presidentes da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, no caso dos crimes de responsabilidade. Gente, vocês já devem ter visto constitucional a questão do crime de responsabilidade, sempre ligado à figura pública, né? E à função pública, perfeito? Quando acontece um crime de responsabilidade, gente, não vai ser necessariamente a lei processual penal que vai ser aplicada. Determinados crimes relativos ao exercício da vida política, né, e a função pública, são chamados de crimes de responsabilidade. Então, quando um agente político, presidente, ministro do Estado, ministros do STF, praticam determinadas condutas, esta pode ser tanto um crime comum como um crime de responsabilidade. Sendo um crime de responsabilidade, não há previsão de sanções criminais, embora o termo seja crimes de responsabilidade. Logo, em caso de crime de responsabilidade, embora exista o termo crime, não existe uma sanção criminal. Logo, não serão as regras processuais penais que serão aplicados, que será aplicado, tá? Então, em alguns casos, o CPP não será aplicado, sendo adotado um processo específico, geralmente de competência do Poder Legislativo. Então, em caso de crimes de responsabilidade, embora exista o termo crime, não é a legislação processual penal que será aplicada, mas sim uma lei específica que versará sobre isso. Deu pra entender? Acho que deu, né? Ninguém tá me respondendo, então acho que deu. Processo de competência da Justiça Militar. A gente já começou a trabalhar um pouquinho a respeito da Justiça Militar, quando a gente ainda tinha aula pessoal. Gente, tratando da Justiça Militar, vai ser o Código Penal Militar, que vai versar a respeito disso, inclusive as regras processuais penais. O que o Código Penal Militar não falar, aí sim se aplica a regra de processo penal, tá? Mas, considerando crimes militares, aplica-se o Código Penal Militar. No silêncio dessa legislação específica, aí se aplica o Código Processual Penal, tá?
admite, desculpa, eu falei Constituição, é Código Processual Penal. Não se admite essa expressão, tribunal especial. Não admite mais. Vejam, a Constituição de 88 impede a criação de tribunais de exceção. Se ela impede a criação de tribunais de exceção, um tribunal especial não é admitido, certo? Então, isso daqui que consta no Código Processual Penal, de que os processos de competência do Tribunal Especial não ficam a cargo da legislação processual penal brasileira, esqueçam, não existe mais essa expressão. A Constituição de 88, ou seja, posterior ao Código de Processo Penal de 40, da década de 40, revogou, né, esse dispositivo, tá? Processos do crime de imprensa. Aqui é uma observação bem importante. O que quer dizer os processos do crime de imprensa? Quando da elaboração desse dispositivo aqui, o legislador disse o seguinte, olha, tratando-se do crime de imprensa, a lei de imprensa mais específica que vai versar a respeito do processo desses crimes de imprensa. Acontece que a gente teve uma DPF 130 que disse, digamos, 90% da lei de imprensa foi revogada, porque ela não se coaduna, ela é feita em uma época totalmente ditatorial, ela não se coaduna com os ditames de um Estado constitucional, né, um Estado democrático. Então, por conta disso, muito especificamente, a gente vai aplicar a lei de imprensa, porque ela praticamente foi revogada em sua totalidade, tá? Mas é o que dispõe o Código de Processo Penal. Agora, a lei processual penal no tempo. A gente estava trabalhando com ela no espaço, agora no tempo. Regra. Tempus regit actum. É o que diz o artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade